Oi pessoal, boa tarde, estamos aqui com mais um Politiquim e essa é uma semana decisiva, né, porque na quarta-feira que vem o presidente Michel Temer finalmente vai ter a denúncia contra ele votada na Câmara, né, o que apesar da pesquisa Ibope apontar aí só 5% de aprovação do presidente, né, e mais de 70% de desaprovação, tudo indica que ele vai ter votos suficientes para se livrar da votação dessa denúncia específica, né? Guilherme, o que está te chamando a atenção aí na semana? O que está chamando a atenção é as projeções da votação, né? Primeiro, esses dados da impopularidade do presidente Michel Temer, mas ao mesmo tempo ele tem a caneta e, pelo visto, tem o apoio do Congresso. Precisaria de 172 votos, que é uma fração bem menor do que a metade do Congresso, mas os aliados do Temer que estão fazendo a articulação já contabilizam mais da metade. 257 votos seria uma coisa simbólica, mais da metade dos 513 deputados. Mas já estão falando em 260, 280. Ou seja, não tem o apoio popular, mas tem a caneta e o apoio do Congresso. Tem a caneta que deu, inclusive, as emendas parlamentares. Entrou uma grana preta, né? O governo Temer é um dado curioso, né? Agora, hoje mesmo, né, manchete nacional, a taxa Selic caiu pela primeira vez em 4 anos para um dígito, né? Há sinais mais ou menos claros de retomada industrial, né? O desemprego parou de cair, a inflação, tirando os vivaldinos de sempre, né, que gostam de aumentar alegando a inflação, mas está absolutamente sob controle, pelo menos. Tem essa questão dos combustíveis que tem o dom, é aquela velha história da mosquinha na sopa, né? Aquilo ali foi um erro crasso da maneira que ele falou. O povo não entende aumento, o povo é o povo, ele sente quando bate no bolso. Cofins dos combustíveis. Isso aí. E depois, gasolina é 50 centavos a mais. E tem uma coisa que eu não consigo entender, desculpe, nesse país é o seguinte, não há lei, não há nada que, por simples que seja decreto presidencial, que foi o caso, ou qualquer outra coisa, que seja um diploma legal juridicamente perfeito. Sempre há controvérsias, isso foi o caso da CID. Quer dizer, tinha que guardar a 90 dias, não tinha, né? Agora, hoje eu li, por exemplo, que o presidente Lula, mesmo se for condenado em segunda instância, poderá concorrer. Quer dizer, é tudo ao contrário do que se diz assim. Então, nada neste país se consegue fazer uma lei que esteja a salvo de interpretações, preto no branco, parágrafo único. Não há parágrafo único. Não tem isso mesmo. Não tem. Isso é uma herança latina, romana, portuguesa, sei lá o quê. E aí talvez seja a grande dificuldade para as coisas engrenarem. Tem esses indicadores que o Fernando falou, inflação, está caindo o juro, mas a realidade é que o desemprego continua brutal e a crise também. O Fernando até botou na coluna dele outro dia aí que ninguém está pagando ninguém. Então a crise segue brutal. E o que segura muito isso? Ou seja, quando é que a gente vai poder deslanchar? Quando tiver um mínimo de estabilidade. A gente segue com a instabilidade. Quarta-feira, digamos que o presidente Michel Temer tem uma votação esmagadora, tenha 300 votos em apoio a ele, o Congresso está com ele. Está estável o país? Não necessariamente, porque o procurador Rodrigo Janot já falou que as outras 2 denúncias ele vai unificar em uma e vai enviar, unificar em uma é bom, né? Vai enviar na sequência essa denúncia para a Câmara analisar, ou seja, segue, né, nesse sobressalto. Eu interpreto essa demora do Janot na parte 2, que não deve ter nada assim tão impactante assim, né? Porque senão ele já teria largado na primeira, imagino eu, pelo menos. É o que a lógica diz isso. Mas tem que são assuntos diferentes, ele pega a parte do PMDB, agora, dos deputados. Eu falei há pouco, né, que essas redações, isso de um modo geral, televisão e tudo, estão com síndrome de abstinência. Porque é sempre mais do mesmo. Não há uma novidade grande em relação à Lava Jato, a não ser aquelas coisas... Hoje houve a prisão do Aldemir Bendini, né, que foi o ex-presidente do BB e da Petrobras, que estava pretendendo ir para Portugal
passagem só de ida, né? Sim, foi mas muito não esperto. É, Se eu fosse ele, sim, tinha mas comprado dentro, ida e volta, para dar uma enganada. Dentro do globo da morte da Lava Jato não chega. Se é mais um que vem, ainda vão vir outros. Então eu brinco. Síndrome de abstinência. É uma droga, inclusive, porque sim, não basta a denúncia, ela tem que ser ainda mais bombástica para suprir a necessidade. Não, eu digo pelo seguinte, às vezes eu acho que as redações, todo o Brasil, não estou falando só nossa, nem cidade, nem estado, nós temos assim um olhar meio focado assim, é Lava Jato ou nada. Quer dizer, duvido que nos últimos 2 anos alguma capa de jornal não tenha Lava Jato no meio. Para falar em capa de jornal e grande notícia, na segunda-feira, o Jornal do Comércio publicou que na próxima semana deve ser finalmente anunciada a ampliação da General Motors ali em Gravataí. Sim, é uma grande notícia para sair desse... R$1,5 bilhão de reais que devem ser investidos numa nova linha de montagem, um novo veículo que deve sair aí de Gravataí. E aí, voltando a esse tema que a gente estava falando antes, né, que as coisas têm relação da instabilidade, né? As empresas ficam esperando o momento certo para fazer o investimento e tal. Então, no caso, outro grande investimento que se debateu essa semana aí do carvão, que são 2 bilhões também, depende dos leilões, e aí só quando o governo federal decidir fazer os leilões, mas não sabe se o ministro fica ou não fica. Isso. Então fica essa. Mas essa é uma boa notícia, claro. Essa da GM aí finalmente é uma boa notícia. Eu assim, um pouco crítico com a minha profissão, né? Eu acho que às vezes, eu não estou negando, não estou querendo que não se fale na Lava Jato, mas às vezes é holofote, não que tenha holofote demais na Lava Jato, tem holofote de menos no mundo real, da economia inclusive, como é o caso aí da GM e do carvão. Está faltando jornalista ir para a rua, Fernando? Hein? Está faltando nós repórteres irmos para a rua de novo? Olha, tu tá brincando, mas eu não estou brincando não. É por aí, eu acho que é por aí, né? Porque hoje eu fico às vezes pensando quando eu vi aquela a Globo News, né, ficar horas falando sobre o mesmo assunto, assim, eu me lembro dentro da crônica esportiva, né, que na falta de um assunto, até a trave da goleira é minuciosamente analisada, né? Claro, o rádio e a televisão abomina o silêncio, né? Então tem que falar alguma coisa. Às vezes eu acho até que nos falta um pouquinho de olhar para o lado, né? Nós estamos um pouco com aquela coisa de burro de carroça. A bitola, né? Nós estamos lá numa coisa e não estamos vendo o que está acontecendo do lado. E tem coisa acontecendo. Sim, tem várias coisas. A gente falou rapidamente aqui da GM, cabe lembrar que foi aprovado antes um projeto, o Fundopem de incentivos fiscais, que para atrair empresas que não necessariamente sejam sistemistas, ou seja, que estejam ali vinculadas a Gravataí, mas que possam ser fornecedores. E aí tem outro caso até na missão ao Japão, que teve a visita à Toyota, também poderia aí a Toyota trazer algum investimento aí mais ligado a Hino Motors, que seria caminhões e veículos mais pesados, né? Então, mas ali também estavam esperando o quê? A política do governo federal, que tem uma nova política automotiva que deve ser lançada em 2018. Claro, com essa questão do governo aí, balança mas não cai, então fica, né, aguardando ter uma estabilidade para... Ou seja, pode vir mais investimentos aí adiante, e o que interessa muito o Rio Grande do Sul. Algumas consultorias internacionais, especialistas em análise de risco político, eu já comentei semana passada, volto a insistir que Temer tem mais chance, segundo essas consultorias, de ir até o fim do mandato do que chances de ser defenestrado. Bom, com isso só saberemos quando o sol raiar. Próxima semana já deve ter a votação. Então tá. Gente, obrigada pela audiência, obrigada pela companhia e até semana que vem. Bom veranico. Veranico.